Melquisedeque é um dos personagens mais intrigantes sobre os quais a Bíblia diz muito pouco. Ele é mencionado apenas em 3 livros da Bíblia. Ele é apresentado recentemente em Gênesis 14, por meio de Abrão. Deus disse a Abrão para deixar seu país e parentes e iria para uma terra que ele lhe mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, fazer seu nome grande, abençoar aqueles que o abençoam e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoam. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e a riqueza e as almas que acumularam, e transição para Siquém e Canaã. Depois, armou a sua tenda a leste de Betel. Por causa do aumento massivo tanto nos animais de Abrão quanto nos de Ló, a dupla decidiu que era melhor se separar. Após a separação, Ló mudou-se para Sodoma. Não demorou muito para que a localização de Ló o colocasse em apuros. Ló foi pego no fogo cruzado entre 5 reis cananeus e 4 reis do leste. Durante a conquista dos 5 reis cananeus, os exércitos orientais levaram despojos da região, incluindo Ló e sua família. A notícia chegou a Abrão de que Ló havia sido capturado, então ele reuniu seus 318 homens treinados para ir buscar seu sobrinho de volta. Com eles, Abrão perseguiu os militares até Obá, ao norte de Damasco. E de fato, ele trouxe de volta seu pai Ló e seus bens, bem como as mulheres e outras pessoas. A ousada aventura militar de Abrão libertou muito mais do que Ló e sua família. É aqui que Abrão conhece Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14 versículo 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe dízimos de tudo. Melquisedeque significa rei da justiça e Salém significa paz. A cidade de Jerusalém, por exemplo, significa cidade de paz. Como resultado, esta pessoa também é conhecida como o Rei da Paz. Uma coisa em comum sobre ele é que ele é rei e sacerdote. Os reis governam o povo, enquanto os sacerdotes servem como um canal entre o povo e Deus. Nenhum judeu jamais ocupou os 2 cargos. Melquisedeque é mencionado na Bíblia para explicar a posição de Jesus aos seguidores de Cristo. Melquisedeque é descrito em Gênesis 14 como o rei de Salém, mais tarde Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão participou do sacerdócio de Melquisedeque, pagando o dízimo de seus despojos de batalha, Gênesis capítulo 14 versículo 16. Surpreendentemente, este incidente ocorreu antes do estabelecimento da linha arônica, parte do sacerdócio levítico, que deveria ser mediador entre Deus e o homem sob a lei mosaica. Melquisedeque não era sacerdote de Israel porque essa nação ainda não existia. Abraão não teve filhos. As levitas não se tornariam uma tribo sacerdotal por mais 4 séculos. O rei sacerdote também ofereceu pão e vinho, ambos usados em memória de Cristo. É por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus era sacerdote rei da ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5 versículo 1 a 7. Porque todo sumo sacerdote escolhido dentre os homens é ordenado pelos homens e pelas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer dádivas e sacrifícios pelos pecados, que pode ter compaixão dos ignorantes, e sobre aqueles que estão fora do caminho, por isso ele próprio também está rodeado de enfermidades. E por esta razão ele deveria, quanto ao povo, assim também para si mesmo, para oferecer pelos pecados. E ninguém toma esta honra para si, mas aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo é glorificado, não ele mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Como ele diz também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque,
que nos dias da sua carne, quando ele ofereceu orações e súplicas com forte choro e lágrimas daquelas que foi capaz de salvá-lo da morte, e foi ouvido no que ele temia. Jesus é o verdadeiro e eterno Rei de justiça e paz e ele é o grande sumo sacerdote que preencheu a lacuna entre Deus e a humanidade. Melquisedeque é um tipo do Filho de Deus. Em um salmo messiânico, Salmo 110 versículo 4, Davi aborda especificamente a ordem de Melquisedeque depois de descrever a vitória e a glória do Messias. Davi diz: O Senhor jurou e não mudará de ideia. Você é sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Salmo 110 versículo 4. Em Hebreus capítulo 7 versículo 17, o autor de Hebreus se refere a Cristo e cita este versículo. Portanto, o Gênesis fornece contexto para a identidade de Melquisedeque. O Salmo 110 conecta Melquisedeque ao Messias. E Hebreus capítulos 5, 6 e 7 descrevem a supremacia de Jesus como o grande sumo sacerdote, usando o papel de Melquisedeque como ilustração do sacerdócio e da realeza de Jesus. Hebreus capítulo 7. Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele conheceu Abraão voltando da derrota dos reis e o abençoou, e Abraão deu-lhe 1/10 de tudo. Primeiro, o nome Melquisedeque significa Rei da Justiça, depois também Rei de Salém significa Rei da Paz. Sem pai ou mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Pense em como ele era ótimo. Até o patriarca Abraão deu-lhe 1/10 do saque. Agora a lei exige que os descendentes de Levi se tornem sacerdotes para a coleta 1/10 do povo, isto é de seus companheiros israelitas, embora eles também sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não traçou sua descendência de Levi, ainda assim, ele recebeu 1/10 de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. E sem dúvida o menor é abençoado pelo maior. Num caso, o 10º é recolhido por pessoas que morrem, mas, no outro caso, por aquele que é declarado vivo. Poderíamos até dizer que Levi, que recolheu o 10º, pagou o 10º por meio de Abraão, porque quando Melquisedeque conheceu Abraão, Levi ainda não estava no corpo de seu ancestral. Se a perfeição pudesse ter sido alcançada através do sacerdócio levítico e de fato a lei dada ao povo localizado esse sacerdócio, por que ainda havia necessidade de outro pai vir, alguém na ordem de Melquisedeque, não na ordem de Arão? Pois quando o sacerdócio for mudado, a lei também deve ser alterada. Aquele de quem estas coisas são ditas pertence a uma tribo diferente e ninguém daquela tribo jamais serviu no altar. Pois é claro que nosso Senhor descendeu de Judá, e em relação a essa tribo, Moisés não disse nada sobre sacerdotes. E o que dissemos é ainda mais claro se aparecer outro sacerdote como Melquisedeque, aquele que se tornou padre não com base na regulamentação quanto à sua ascendência, mas com base no poder da vida indestrutível. Pois está declarado, você é um sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. O antigo regulamento é posto de lado porque era fraco e inútil, pois a lei não aperfeiçoou nada e uma esperança melhor é introduzida pelo que nos aproximamos de Deus. E não foi sem juramento. Outros fizeram-se sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não mudará de ideia. Você é pai para sempre. Por causa deste juramento, Jesus tornou-se o fiador de uma aliança melhor. Agora houve muitos desses sacerdotes já que a morte os impediu de continuar no cargo, mas porque Jesus vive para sempre, ele tem um sacerdócio permanente. Portanto ele é capaz de salvar completamente aqueles que vêm de Deus através dele porque ele vive sempre para interceder por eles. Tal sumo sacerdote realmente atende às nossas necessidades, aquele que é santo, irrepreensível, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia,
primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele foi sacrificado pelos pecados deles uma vez por todas quando foi oferecido. Pois a lei aponta como sumos sacerdotes homens em todas as suas fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, designou o Filho que foi aperfeiçoado para sempre. Sem pai ou mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Em outras palavras, Melquisedeque aparece na história sem registro de genealogia ou linha ancestral, nenhum registro de seu nascimento, e nenhum registro de sua morte. A questão é que Melquisedeque parece transcender a existência terrena. Isso faz dele um tipo de Cristo que realmente transcende a existência terrena como o eterno rei sacerdote sem antecessor ou sucessor em seu alto cargo. Uma implicação do sacerdócio de Jesus na ordem de Melquisedeque é que a lei mosaica era insuficiente para salvar. Se a perfeição pudesse ter sido alcançada através do sacerdócio levítico e de fato a lei dada ao povo localizado esse sacerdócio, por que ainda havia necessidade de outro pai vir, alguém da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão? Pois quando o sacerdócio para mudar, a lei também deve ser mudada. Hebreus capítulo 7 versículo 11 e 12. Jesus não é apenas o sumo sacerdote compassivo, Hebreus capítulo 14 versículo 14 a 16, mas ele também é o Rei, Apocalipse capítulo 19 versículo 16. Jesus reinará fisicamente como rei em Jerusalém, Salmo 110 versículo 2, e seu reinado será eterno, 2 Samuel capítulo 7 versículo 13. Assim como Melquisedeque era sacerdote-rei, Jesus também é sacerdote-rei. Ele é o mediador eterno entre Deus e o homem e a autoridade final como rei reinante, em breve retornará e estabelecerá seu reino físico na mesma cidade de onde era Melquisedeque, Jerusalém. A questão é que Melquisedeque é um protótipo de Jesus, o verdadeiro rei da justiça e da paz. Como divino Filho de Deus, ele não teve princípio de dias. E como o Senhor ressuscitado, ele não tem fim. Como Melquisedeque, Jesus é sacerdote e rei. Um papel tão duplo foi iniciado em Israel, onde os ofícios de sacerdote e rei eram intencionalmente diferentes. Os sacerdotes levíticos não governavam e o rei não desempenhava funções sacerdotais. No entanto, semelhante ao Filho de Deus, Melquisedeque é uma ilustração do Antigo Testamento de como seria Jesus Cristo. Jesus tem um sacerdócio único que, como o sacerdócio de Melquisedeque, traz vitória e renovação à força espiritual do seu povo com o pão e o vinho da comunhão. Para que possamos viver em vitória espiritual, Jesus não é apenas diferente dos sacerdotes levíticos, já que ele é sacerdote e rei, mas ele também é superior a eles. Como assim? Porque ele é um sacerdote como Melquisedeque. O autor chama a atenção para o fato que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. As levitas também coletaram dízimos. Eles foram recebidos do povo de Israel, descendentes de Abraão. Mas sem dúvida, o inferior é abençoado pelo superior. Em outras palavras, por maior que fosse Abraão como pai de Israel, ele era inferior a Melquisedeque porque Melquisedeque o abençoou. Abraão recebeu sua submissão a Melquisedeque e expressou sua gratidão dando-lhe o dízimo. E observe isso, ele não deu o dízimo para obter uma vitória, ele deu o dízimo em agradecimento pela vitória que recebeu.